Paz do Senhor para os irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para fazer um resumo, da lição de número 12, que é a continuação sobre a vida de José. E o título dessa lição diz assim: o custo pessoal de viver os planos de Deus. O texto áureo: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Salmo 34, 19. A verdade aplicada: a nossa confiança na bondade de Deus não pode depender das circunstâncias do momento. E os objetivos da lição é falar que adversidades não impedem os planos de Deus, mostrar que as provas fazem parte da vida cristã e destacar que Deus está vendo e cuidando de tudo. E o texto de referência é Gênesis 39, do 1 ao 4. E aí, continuando a falar sobre a vida de José, eu gostaria só de destacar alguns pontos aqui que me chamaram bastante atenção. Deus fez uma promessa para Abraão. E essa promessa é que as bênçãos de Deus estavam sobre Abraão, e através da bênção de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E aí foi vindo outros descendentes, e Deus sempre deu um jeito de livrar o povo dele e cumprir com a promessa que ele fez a Abraão. E não foi diferente com a vida de José. E o bom, assim, da gente ter José como exemplo para a nossa vida, é que José, desde o início, diante das atitudes dele, a gente percebe que ele entende. Ele entende que o Senhor vai providenciar, que o Senhor vai dar um jeito. Então ele entende essa poderosa e soberana ação de Deus. Por isso ele decide ser íntegro, ser fiel e confiar no Senhor, independente das circunstâncias. E aí eu fico muito reflexiva quando eu começo a analisar o contexto que José nasceu. O tópico 1 da lição diz assim: circunstâncias adversas não impedem os planos de Deus. E isso aconteceu com José, que apesar das crises, que José viveu, ele sempre se revelou como uma pessoa que confiava em Deus. Ele foi capaz de superar todas as crises com um coração cheio de esperança e ele foi perseverante. Certamente ele tinha convicção dos planos soberanos de Deus. Mas a vida para ele não foi fácil. E eu fico analisando como que alguém que passou por tantas coisas consegue ainda ser íntegro e fiel ao Senhor. E o Senhor estava com ele, Todos os momentos, nas passagens, nas histórias de José, a Bíblia deixa clara que o Senhor era com ele. E aí eu fui analisar o contexto familiar que José nasceu. Nós podemos observar, vamos só dar uma recapitulada. Vamos para Jacó, o pai de José. Ele teve 14 filhos, 4 mulheres diferentes, 2 esposas, que era Lia e Raquel, e a história das duas a gente já conhece, com uma história bem complicada. Teve 2 servas, que foi Zilpa e Bila, que ele teve filhos também com essas servas. Raquel era estéril. Lia era quem dava filhos para Jacó. E isso gerava um clima de rivalidade entre essas mulheres, porque ficava aquela disputa de quem era que estava dando mais filho. Essa história vocês já conhecem. E aí esses filhos nasceram, tanto das servas, quanto da Lia, quanto da Raquel, mas nasceram todos em um clima de rivalidade. A Bíblia registra isso, E José nasce nesse contexto de rivalidade, Lá em Gênesis 37, o versículo 2 diz assim: estas são as gerações de Jacó.
Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias a seu pai. Esses irmãos de José, parece que não era muito flor que se cheira, porque segundo o que a Bíblia relata, era que José levava más notícias desses irmãos para seu pai. José estava num ambiente de más companhias, né? Maus exemplos. Mesmo assim, José era íntegro, né? Continuava íntegro e fiel ao Senhor. Mas continuando aqui, Jacó, segundo a Bíblia, mostrava que amava José e tinha uma certa preferência por José. E diante disso, ele resolveu dar uma túnica para José. E essa túnica já sinalizava que José iria comandar o clã familiar, né? Esse era o desejo de Jacó. Só que essa posição não era para José, e sim era para o primogênito. E isso gerou ainda mais rivalidade, ainda mais raiva, né? Ciúmes e raiva dos irmãos por José. Lembrem que José tinha 17 anos, era novo, e os inimigos de José estavam dentro de casa. Então, até aí, olha o tanto de coisa que José, né, já viveu de adversidade. Com certeza não era muito fácil para ele. E aí também a Bíblia diz que José tinha sonhos e ele acabava contando esses sonhos para sua família, que também gerava mais inveja, mais brigas, raivas e rivalidade. Teve mais uma situação. José perdeu sua mãe muito cedo, né? Quando o seu irmão mais novo, Benjamim, nasceu, Raquel, a mãe de José, morreu. E ele já não tinha mãe. Então imagina como que José foi crescendo, né? Foi crescendo. Fico analisando porque as pessoas gostam de falar assim, José, de escravo a governador, parece que foi uma coisa tão rápido, né? Mas não, imagina só, até ele ser tirado lá da casa do pai dele, o tanto de coisa que esse menino não já vivenciou, né? A raiva dos irmãos, o ódio e todos os ciúmes e toda essa situação, né? Que esse contexto que ele vivia. Diante de tudo isso, dessa raiva, dessa inveja que os irmãos estavam sentindo por ele, os irmãos decidiram então dar um fim na vida de José, né? Vamos ver se a gente acaba com isso aqui, porque não dá para conviver com esse menino aí não. Aí José, um rapaz novo ainda, é jogado no poço pelos irmãos, que por fim decidem não matar o irmão, mas vende para os escravos, vende como escravo para um grupo de ismaelitas. Só lembrando que os ismaelitas são os descendentes de Ismael, filho de Agar com Abraão, que tem um parentesco aí longe com José, né? Aí José é vendido como escravo para os ismaelitas e os ismaelitas vão para o Egito e lá vende José também como escravo para o comandante das forças armadas do Egito, que é Potifar. Imagine até aí tudo que esse menino já passou, né? Mas José, independente das circunstâncias, ele decide confiar nos planos de Deus. E aonde ele estava, se a situação era favorável ou não, ele resolvia fazer e dar o seu melhor, né? Mostrar o Senhor através da vida dele. Ele resolvia ser representante da glória de Deus através de sua vida, né? José confiava no Senhor. E lá na casa de Potifar, ele deu o seu melhor. O Senhor o abençoou e prosperou. Tudo que ele fazia dava muito certo. E olha que interessante. Lá em Gênesis 39,
3 e 4. O versículo 3 e 4 diz assim. Vou ler aqui. Vendo, pois, o seu Senhor que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava em sua mão. José achou graça em seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que ele tinha. Olha só que situação, né? Ele chegou lá como um escravo e ele fez daquela situação adversa o melhor momento para ele crescer e para ele mostrar Deus na vida dele. E aí, Potifar confiou nele de tal forma que deu tudo da casa dele para José comandar. O Senhor, mais uma vez, provando que estava com ele, né? Só que não ficou por aí. Tudo muito bem lá na casa de Potifar, a mulher de Potifar resolve se engraçar com José. E José, mais uma vez, mostra que é íntegro e fiel ao seu Deus. E ele resolve fugir. Assim como a Bíblia nos orienta, fugir da aparência do mal. Resolve fugir. E diante disso, a mulher não gostou e acabou ficando com a roupa dele e o denunciou. E vocês já conhecem essa história, José acabou que foi para a prisão. Que situação, né, meus irmãos? Diante de tudo que José passou, ele mostrando o tempo inteiro a fidelidade que ele tinha ao Senhor. E mais uma vez ele fugiu porque ele era fiel ao Senhor. Ele deixou de pecar porque ele era fiel ao Senhor. E mesmo assim, ele recebeu uma punição injustamente, foi preso. E José, um rapaz ainda novo, poderia fazer como às vezes nós fazemos, né? Ah, mas não vale a pena servir a Deus desse jeito. Só me dou mal. Tudo de mal acontece comigo. Olha que situação, meus irmãos me venderam, fui parar num poço, fui vendido como escravo, foi isso, foi aquilo. E cheio de mimimi, né? Não, ele era um jovem íntegro e em nenhum momento na história de José a gente percebe que ele está reclamando e maldizendo da sua vida com relação ao seu Deus. Ele era fiel. Certamente José acreditava que Deus tinha um propósito, que Deus iria mudar aquela situação, apesar de parecer tão desfavorável, né? E aí, o que acontece? Lá na prisão, ao invés de José ir reclamar não quero mais esse Deus, não quero mais servir, não, ele deu o seu melhor na prisão novamente. E a Bíblia diz que lá na prisão ele serviu tão bem que o carcereiro achou graça em José e deixou ele comandando aquela prisão. Olha que situação, né? Mais uma vez, José representando a glória de Deus através de sua vida. E tudo que José fazia, ele era próspero e abençoado. Todos os lugares por onde ele passou, por pior que fosse a situação, ele mostrava que ele era fiel e que o Senhor estava com ele. José foi bênção para Potifar. José foi bênção na prisão e por onde ele passou. E na próxima lição a gente vai ver também tudo o que aconteceu com o Egito através da vida de José. Foi bênção, a promessa que Deus fez a Abraão se cumprindo na vida de José e livrando o povo dele, né, da morte, da fome que viria. Então o Senhor prometeu para Abraão e o Senhor estava cumprindo, dando um jeito de cumprir com a palavra dele que é fiel, né? E José reconheceu essa soberania de Deus, resolveu confiar e acreditar que, independente das circunstâncias e da situação, o Senhor era com ele e iria dar um escape, né?
E aí, todas as circunstâncias, o Senhor estava com José. Meus irmãos, com a gente também. Todos os momentos o Senhor está conosco. Ele pode mudar a situação, mesmo que pareça tão desfavorável, mesmo que a gente não consiga ver saída. Nós temos José como exemplo. Vale a pena permanecer fiel ao Senhor, porque certamente quando chega o momento certo, o Senhor cumpre com a palavra e com a promessa dele, né? Nós, como servos, precisamos nos espelharmos em José e entender que o momento não é nosso, a hora não é nossa, é o Senhor que faz na hora que Ele quer, né? E a glória é dele sempre, sempre foi e sempre vai ser. Foi para isso que Ele nos fez, para sermos representantes da glória dele aqui nessa terra. E aí a conclusão da lição diz assim, só ler aqui rapidinho para os irmãos. Temos aprendido que a fé, confiança e integridade dos que pertencem ao Senhor não depende das circunstâncias, que cada discípulo de Cristo esteja sempre lembrando que temos o Espírito Santo nos ajudando em nossas fraquezas e nos guiando mesmo nos momentos mais críticos em nossa caminhada cristã. O Senhor está conosco como esteve com José. É o mesmo Deus. A bênção de Abraão se estende a nós também. Lá em Mateus 28, o versículo 20, a parte B diz assim: Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Foi só um breve comentário aí para não cansar os irmãos. Eu sei que vocês já estudaram essa lição, já aprofundaram, tem muito mais coisas, né? Mas eu quis só fazer um breve comentário e que possamos refletir que as circunstâncias, as adversidades, as situações contrárias não impedem o agir de Deus. Não quer dizer que porque a situação está desfavorável, Deus não esteja trabalhando, porque Ele está trabalhando e Ele está agindo. E na hora certa, se nós formos perseverantes, assim como José foi, e confiarmos no Senhor, o Senhor certamente vai trazer uma providência. E não tem promessa melhor de saber que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Que Deus abençoe os irmãos e tenham uma boa semana. Fiquem com Deus.